Outra crítica que vamos explorar nesse segundo vídeo é a questão da preferência temporal, apresentada pelo economista austríaco Bombaverk. Vamos a duas citações. Todos os homens, sem exceção, concordam em valorizar um bem presente mais do que um bem futuro, que é igual em quantidade e qualidade, apenas devido ao fato de que ele está no presente e o outro não está. Esta preferência universal por bens presentes sobre bens futuros pode ser chamada de preferência temporal. Marx falha em reconhecer que o trabalho presente deve ser pago a uma taxa mais alta do que o trabalho futuro devido à preferência temporal. Este é o fundamento para a taxa de juros, que Marx considera como uma forma de exploração, mas que na realidade é uma compensação justa pela diferença no valor temporal. Então, a síntese dessa crítica é de que existe uma preferência temporal em relação ao consumo presente e em relação ao consumo futuro, sendo que aquele que se abstém de consumir no presente para investir merece uma compensação em relação a este lapso temporal. Basicamente, há dois problemas nesse argumento. O primeiro deles é que ele é um argumento moral contra um argumento técnico de Marx. O fato de que o capitalista ter de se eximir de consumir esse capital hoje para investir em meios de produção e mão de obra não muda o fato de que, tecnicamente, ainda assim será necessário explorar a mão de obra assalariada para que só então seja possível extrair mais valor e o seu capital se autovalorizar, pois, como já explicamos, o dinheiro não tem a capacidade de se autovalorizar por si só. Para isso, é necessário que ele esteja atuando como capital em algum lugar, e então se apropriando de trabalho não pago a trabalhadores. Se é justa ou injusta essa exploração, moral ou imoral, essa análise sequer é feita por Marx. Assim, nesse ponto, Bombaverk não refuta a teoria do valor de Marx, somente afirma que ela é justa. Note o problema desse argumento, que seria análogo a um defensor do sistema escravagista, por exemplo, afirmar o seguinte: considerando que existe uma preferência temporal por bens e serviços, então é justo ao senhor de escravos que explore a mão de obra do seu escravo, pois este comprou esse escravo, agora sua propriedade privada, enquanto poderia ter comprado qualquer outro item para seu próprio consumo. Como o senhor adquiriu o escravo, assumiu um risco, pois esse escravo pode vir a morrer, fugir, enfim, diversos outros fatores. Então, assim, é justo e legítimo ao possuidor de escravos explorar o trabalho do escravo em razão da preferência temporal do seu investimento. Além disso, em nenhum momento Marx afirma que não existe o risco em realizar o processo de circulação do capital. Muito pelo contrário. O que Marx afirma é justamente por esse movimento de se realizar em um sistema não planejado, ou seja, anárquico, ele constantemente estará entrando em crise de realização. Quando as crises ocorrem, inclusive, há muito capital que não conseguirá ser realizado no mercado, e este capital simplesmente é perdido. O que acontece na prática é que esse capital geralmente pertence a pequenos proprietários e que serão consequentemente absorvidos por grandes capitalistas em razão da vigência do sistema de competição de mercado. Isso acontece porque o ato de empreender não é apenas um gesto de capacidade e coragem. Apesar de que tangencialmente isso até possa ser relevante, o principal fator que é determinante na viabilidade de um negócio está ligado diretamente à quantidade de capital necessário para que este seja viável. Por isso, considerando a média de produtividade social, que é crescente e de modo constante, cada vez mais é necessário um nível maior de capital a ser investido inicialmente, especialmente em capital constante, para que uma produção tenha o potencial lucrativo. Exemplo: não adianta eu querer começar a produzir carros na minha garagem de casa
de maneira quase semi-artesanal, que eu jamais vou conseguir competir com o nível de produtividade de uma grande empresa montadora. Isso porque o nível de capital investido em capital constante e variável por esses grandes blocos de capital é infinitamente mais produtivo. É por esse motivo que pequenos empreendimentos quase nunca conseguem resistir aos primeiros anos de funcionamento, pois não têm a produtividade necessária para competir com grandes capitais. E é um erro teórico tratar grandes capitais como pequenos trabalhadores que resolveram empreender. Isso porque esses pequenos proprietários têm uma dinâmica de rendimentos muito mais análogos a um trabalhador assalariado do que a um grande capitalista. Pequenos empreendedores são minúsculos capitalistas que, em razão da dinâmica de mais-valia relativa, sequer têm capacidade de extrair mais valor dos seus próprios trabalhadores. Logo, eles têm uma dinâmica proletarizada e possivelmente todo ou então quase todo do seu rendimento virá da dinâmica do seu próprio trabalho, seja trabalhando nas funções de administrar o seu próprio estabelecimento e não necessariamente da extração de mais valor dos seus próprios trabalhadores. Um fator determinante para entender isso é de onde surgiu este capital para o investimento inicial. Um pequeno proprietário muitas vezes conseguiu juntar uma pequena quantidade de capital a partir da poupança durante diversos anos de uma parte de seu trabalho, ou seja, da venda de sua própria mão de obra para dar o pontapé inicial em um pequeno empreendimento de baixa produtividade, o que é totalmente diferente do processo de acumulação primitiva dos grandes capitais. Grandes proprietários, salvo uma ou outra exceção pontual que somente servem para comprovar a regra, não têm a origem de seus capitais a partir desta poupança de consumo ou desta austeridade ímpar, ou seja lá qual outra virtude. E é aqui então que entramos no segundo problema da argumentação moral de Bombaverk, que desconsidera o processo de acumulação primitiva de capitais. A acumulação primitiva de capitais é o que explica de onde surgiram essas poucas famílias que concentram a propriedade de grandes capitais que perpassam até os dias de hoje. A origem deste capital não está relacionada à austeridade ou economia de alguns indivíduos no passado, em detrimento de outros que não economizaram nada e hoje então seus descendentes são condenados a vender a força de trabalho. A acumulação primitiva de capitais está relacionado a um processo à força, ao sangue e de desapropriação desde os camponeses de suas terras de subsistência até a escravidão e a colonização das periferias do sistema capitalista. Foram a partir desses processos em que a maior parte da população foi à força separada dos seus meios de subsistência em benefício de uma minoria dominante. De qualquer modo, a estratégia retórica desses argumentos é conquistar os pequenos proprietários e fazê-los se enxergarem muito mais próximos dessa elite do que de um trabalhador proletarizado que, às vezes, possui um nível de precarização muito pior do que um trabalhador CLT, por exemplo, às custas de precisar manter o seu pequeno estabelecimento em funcionamento a um árduo sacrifício. Como sugeri aqui antes, estes não são equivalentes nem em seu nível de produtividade e tampouco a origem do seu investimento. O capital de um grande capitalista jamais teve ou terá a finalidade de consumo, por mais luxuosos que estes sejam. Isso porque suas massas de capital são tão grandes que apenas uma ínfima parte será destinada ao consumo, enquanto a maior parte terá a única destinação e sempre a teve, que é buscar a sua autovalorização, tendencialmente ao infinito.
Do mesmo modo que quando se fala em risco, todos os agentes econômicos estão sujeitos a riscos, seja o capitalista ou o trabalhador. O risco efetivo que o capitalista corre é perder o seu capital e vir a se tornar um trabalhador, enquanto o risco do trabalhador é perder o seu emprego e aí sim ficar sequer sem meios para garantir a sua subsistência. Apesar de que quando falamos de grandes blocos de capital, sequer pode-se evocar algum risco relevante ao capital desse burguês. Isso porque se conjunturalmente não houver em seu horizonte nenhuma oportunidade de investimento rentável, o Estado burguês ainda terá uma ótima saída para este capital, que será a dívida pública. Falaremos melhor disso num episódio específico a esse fim, e como não há oposição entre capitalismo e Estado, o que acontece é justamente o oposto. O Estado capitalista é indispensável e necessário à rotação do capital, onde a dívida pública sempre funcionará como uma última instância de queima de capital inerte, a qual será remunerada no futuro por intermédio do Estado burguês à custa da tributação, novamente dos trabalhadores. Então, concluindo, o argumento de Bombaverk é inócuo, primeiro porque tenta justificar moralmente a possibilidade de extração de mais valor e segundo porque ignora o processo de acumulação primitiva de capitais.